Olá família, graça e paz abençoados, povo amado de Deus, como estão vocês? Eu vou deixar aqui uma pequena reflexão sobre o tema o pecado que foi cancelado. Esse é o tema. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Tirou, tá? Quando João Batista usa essa expressão, lá em João capítulo 1, versículo 29, João Batista está ali batizando, quando ele vê Jesus vir ter com ele, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Zacarias disse que o pecado do mundo foi tirado em um único dia. Olha que coisa interessante. O profeta Zacarias, ele já profetizava isso, que em um único dia o pecado tinha sido arrancado do mundo, tinha sido anulado, cancelado. Mas como isso se deu dentro da narrativa bíblica? Como entender isso? Como entender isso? Como entender a fala de Paulo em Romanos 6, 14, quando Paulo diz, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o domínio do pecado estava sob a lei. Por quê? Porque o pecado era a transgressão da lei. A mulher pega em ato de adultério, né, foi levada a Jesus, segundo a lei, disseram para Jesus, olha Jesus, ela foi pega em ato de adultério. Segundo a lei, ela tem que ser apedrejada, porque ela transgrediu a lei. Na verdade, tinha que levar o casal, só levaram ela para testar Jesus. Jesus disse, aquele que não tiver pecado entre vós, que atire a primeira pedra. Como eles estavam todos debaixo da lei, então todos estavam em pecado, porque não tinha como cumprir a lei, ninguém cumpria a lei. Por isso que Jesus veio cumprir a lei, rasgar o escrito de dívida e perdoar o povo e estabelecer a graça. Então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João, ele já tirou. Olha o que estava profetizado lá no livro de Isaías. Livro do profeta é Isaías, meu Deus? Deixa eu ver. Livro do profeta Isaías. No capítulo 43, no versículo 25. Diz assim, Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Olha, a profecia lá de Isaías. Eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões e por amor de mim mesmo apago os teus pecados e dele eu não lembro mais. Então já havia uma profecia que por meio de Cristo, ele iria, o Cristo iria apagar as transgressões e o pecado, porque o pecado estava debaixo da lei. E Romanos 10,4 diz que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Colossenses 2,14 diz que na cruz ele rasgou o escrito de dívida que havia contra o seu povo. Paulo fala aos Coríntios, e fostes comprado por bom preço. Então Cristo comprou, resgatou o seu povo que vivia debaixo da lei com o seu próprio sangue. Então o profeta Isaías declarou isso aqui. Eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões por amor de mim mesmo, e dos teus pecados não me lembro mais. Olha o que diz também Isaías. Eu li 43, Isaías 25. Agora eu vou ler 44, 22. Diz assim. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Olha que coisa, irmão. Eu apaguei as tuas transgressões como a névoa e apaguei os teus pecados como nuvem. Torna-te, volta para mim, porque eu te remi. Olha, observe que o profeta Isaías, ele estava justamente declarando tudo aquilo que seria feito por meio de Cristo. Isaías 53, no versículo 4, diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja, foram perdoados os pecados pelas pisaduras que ocorreu por meio ou em Cristo. Então, Jesus ele foi o substituto do seu povo que estava enfermo, doente, em pecado. Aqui é o povo que era o judeu, tá? Que viviam a lei. Jesus substituiu o seu povo no madeiro, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse texto agora tem que ser lido de forma diferente. Não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro de Deus que já tirou o pecado do mundo. Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele disse: porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já foi por nós sacrificado. Ou seja, já houve o sacrifício do Cordeiro. Se já houve o sacrifício do Cordeiro, também já houve a purificação dos pecados, porque na lei o Cordeiro purificava o pecador. Simbolicamente o Cordeiro literal. Mas o Cordeiro Cristo, né, o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo, ele tirou definitivamente o pecado, porque o pecado era justamente a transgressão da lei. Mas infelizmente as pessoas não compreendem isso, lamentavelmente. Em Jeremias também já tinha uma outra profecia que basicamente corrobora com essa que nós estamos falando. Jeremias 31, deixa eu ver se é 31 mesmo. Jeremias capítulo 31, versículo 31 em diante, diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, apontando para depois da cruz. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior, ou no seu entendimento, é o mesmo lá. Porei a minha lei no seu interior, e as escrevereis no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, já havia uma profecia também em Jeremias, que Deus iria arrancar a transgressão daquele povo, porque aquele povo não permaneceu na primeira aliança, ou seja, transgredia a primeira aliança. Então, a segunda aliança, a nova aliança, seria a aliança da graça, onde não seria pelo merecimento do homem, porque o homem não merecia nada. E o homem não tinha condição de cumprir. Por isso, Cristo veio cumprir a lei. Mateus 5,17. Ele cumpriu, e ao cumprir a lei, ele rasgou o escrito de dívida, que era a lei, e estabeleceu uma nova lei. Agora, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, disse Paulo, me livrou da lei do pecado e da morte, que era a lei de Moisés. Olha o que está também escrito, o cumprimento dessa profecia de Jeremias, nós encontramos na carta aos Hebreus. O cumprimento da profecia de Jeremias está na carta aos Hebreus. Eu vou ler o capítulo 9, o versículo 15, para a gente ter uma ideia, e o 26, e consequentemente o capítulo 10 também, alguns versículos. Olha lá, Hebreus, olha, isso aqui é cumprimento daquilo que estava em Isaías, daquilo que estava em Jeremias, e daquilo que João Batista falou em João, capítulo 1, versículo 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo que foi profetizado em Isaías, aquilo que foi profetizado em Jeremias, aquilo que foi profetizado pelo último profeta da lei, João Batista, Paulo fortalece esse entendimento na carta aos Hebreus 9,15. Olha lá, Hebreus 9,15 diz assim: e por isso ele é mediador de um novo testamento,
de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, debaixo do primeiro testamento havia transgressão. Então, o pecado não é no Novo Testamento, o pecado era no Velho Testamento. Porque é claro o texto, cadê os teólogos aí? Cadê os pastores para explicar isso para a igreja? Eu já li os textos, é só comparar. Então, e por isso é mediador, Hebreus 9,15, por isso é mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a herança da vida, a promessa da herança eterna. Então, debaixo do primeiro testamento havia transgressão, havia pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas Isaías já estava profetizando, Jeremias já estava profetizando, João Batista, o último profeta, também profetizou que Cristo chegou justamente para resolver essa questão. Mas hoje não. Os pastores estão pregando aí que a igreja, e não é nem a igreja judaica, né? Ou seja, não são nem os judeus. A igreja gentílica, ou seja, os não-judeus, eles estão dizendo que o povo está debaixo de pecado. Mas o pecado estava na lei. O povo que está em Cristo é nova criatura, não está debaixo de pecado. Ah, irmão, então as pessoas não erram, não? Erra. E o que é que essas pessoas estão fazendo aí no mundo? Bebendo, se prostituindo, se drogando, matando, roubando. Isso não é pecado, não? Não, isso é erro. Isso é erro, não é pecado espiritual, é um erro. É má conduta, mau caratismo mesmo, sabe? Que tem as nossas leis, né, civis para julgá-los e puni-los, né? Então, não é porque a Bíblia diz não matarás e hoje a pessoa não mata porque a Bíblia diz. Matar, tirar a vida de alguém é um crime. Roubar o que é dos outros é um crime. Então as pessoas têm que pagar por isso. São erros. Mas na lei era assim, porque a lei de Deus era uma lei civil para o seu povo. Era uma lei civil, cerimonial. E Jesus veio justamente resolver aquilo ali. Entendeu? Olha também Hebreus 9, 26, que diz assim: porque se pecarmos... Não, eu já estou lendo o 10 aqui. Hebreus 9, eu li o 9, 15, agora eu vou ler o 9, 26. Diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então ele se manifestou para aniquilar o pecado. Paulo disse, mas agora na consumação dos séculos, lá naquele século, Jesus se manifestou para aniquilar o pecado, para arrancar o pecado, para tirar o pecado, como disse o profeta João. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos uma mensagem antiga aqui no nosso canal que o tema é Jesus, acho que, se eu não me engano, é Jesus e João Batista mentiram? Acho que é mais ou menos essa pergunta aí, é um estudo que nós temos aí. Porque o que eles disseram parece que não tem validade para a tradição religiosa. E de fato não tem. Hebreus capítulo 10, olha o que diz no versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oferta, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma única vez. Versículo 14. Porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Agora olha o versículo 16 e 17 e 18, que é justamente confirmando a profecia de Jeremias 31 ao 33, que diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e as escrevereis. Porei as minhas leis nos seus corações e as escrevereis no seu entendimento. Acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes pecados, não há mais oferta
pelo pecado. Então não há mais sacrifício pelo pecado, porque o sacrifício já foi feito. Então a pessoa lê isso aqui e não entende que o sacrifício pelo pecado já foi feito. Então não tem hoje ninguém debaixo de pecado bíblico. Existem pessoas que estão vivendo errado na vida, mas debaixo de pecado bíblico não. Porque o pecado bíblico era a transgressão da lei. E Jesus cumpriu a lei e tirou o seu povo de debaixo do pecado. Então, abençoados, o Evangelho... então o Evangelho serve para quê hoje? Se o Evangelho não tira o pecado. Presta atenção, o Evangelho da graça de Deus, ele nos educa. Sabe? Ele nos ensina, o Evangelho nos ensina a viver uma vida no amor de Deus, porque a lei que impera hoje é a lei do amor. E quem ama não vai matar, não vai roubar, não vai trair, não vai mentir. Quem tem um temor de Deus não vai fazer essas coisas. Mas não é porque tem uma lei que vai me punir, é porque tem uma consciência que me conduz. O Espírito guia minha mente, guia a nossa consciência. Então, o próprio Cristo disse: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Então, na lei era imposta, tinha que fazer, porque senão a pessoa era punida. No tempo da graça não, é obediência, sabe, por questão de consciência. É você se sujeitar. Deus não quer sacrifício, Deus quer que eu obedeça a sua palavra. E obedecer a sua palavra hoje é obedecer o amor do Pai, é seguir o amor do Pai. E o amor, disse Paulo aos Colossenses 3,14, diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então, que venhamos compreender isso, que hoje, debaixo da graça de Deus, não há transgressão, porque a transgressão era no tempo da lei. Hoje há uma conscientização de quem nós somos no Senhor, estamos aperfeiçoados nele, no amor dele, na sua graça. E Paulo falou a Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, Paulo diz: porque a graça do Senhor, a graça de Deus, se manifestou trazendo salvação a todo homem, ensinando. Olha que tipo de salvação. Não é salvação eterna, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todo homem, ensinando a renunciar às paixões e às concupiscências. Então, a graça de Deus nos educa, nos conduz, nos ensina, nos direciona, nos orienta no que devemos fazer. Sabe? Não é uma punição de Deus. Nós vamos colher aquilo que plantarmos. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Mas infelizmente a tradição religiosa usa do medo, sabe? Do engano, como falamos pela manhã. Sabe? São os mágicos, a magia da religião. Sabe? É um ministério de condenação e morte. É a imputação da culpa, do medo. Mas em Cristo não é isso. Em Cristo é a questão da consciência. E eu encerro em 2 Coríntios 5, que diz assim, ó, que é um resumo de tudo aquilo que nós estamos falando. 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim, versículo 18 em diante. Olha lá, 2 Coríntios 5. Deixa teu like, compartilhe essa mensagem. Obrigado a vocês aí nos comentários. 5:18 em diante, diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não imputando o pecado. Então na graça não há imputação de pecado. Na lei havia imputação de pecado. Na graça não. Na graça houve uma reconciliação por meio de Cristo. Cristo, Deus por meio de Cristo, reconciliou, atraiu o seu povo, trouxe novamente a uma nova consciência. Isso é nascer de novo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. É necessário você nascer de novo. Isso é nascer com a mentalidade do reino. É se envolver com o reino, é buscar o reino nesse sentido. Buscar o reino é buscar o entendimento da palavra de Deus. Porque Jesus disse, o reino estará em vós. O reino estará em cada um de vós. Amém, meus amados? Graça e paz.
e até o próximo encontro. Fui.